Olá, meu nome é Felipe Fernandes Cavaleiro da Silva, eu sou professor de português para estrangeiros e eu trago para vocês a minha comunicação intitulada Narrativas Tradicionais Lusófonas em Parceria com Recursos Mediadores Digitais no Ensino de Português como Língua Estrangeira. Vou compartilhar com vocês a minha apresentação e damos então início aqui à minha fala. Pois bem. Bom, as narrativas tradicionais, como são comumente conhecidas através dos contos, lendas e mitos, são elementos integrantes do patrimônio cultural e material de um povo. E, tendo em vista o seu caráter tradicional, ou seja, o hábito de serem passadas de uma geração para outra, elas acabam, então, sendo incluídas no universo da literatura tradicional. E o que há de interessante nesses materiais textuais é justamente a possibilidade de nós explorarmos elementos ligados ao espírito nacional de um povo, peculiaridades relativas às crenças, valores tradicionais e vivências históricas. Então, essas narrativas, elas estão repletas de riquezas, de informações de cunho cultural e também de cunho linguístico, que nós podemos, então, explorá-las no universo da sala de aula de ensino de português como língua estrangeira. Então, a grande questão que nós trazemos aqui, o desafio que nós trazemos é o seguinte: como explorar elementos linguísticos e culturais presentes em narrativas tradicionais lusófonas em aulas de português como língua estrangeira, através do uso de ferramentas mediadoras digitais, tá? Bom, como é que eu posso, então, inserir esses recursos digitais no processo de sistematização das minhas aulas, né, das aulas de português como língua estrangeira? O primeiro ponto que nós temos que levar em consideração é a escolha de um método. Eu preciso que haja um método de ensino que eu possa integrar questões linguísticas e culturais, e aí vai caber ao professor definir em que estágio da aula e quais ferramentas digitais poderão ser incluídas ao longo do processo. Podemos usar, por exemplo, o método comunicativo, haja vista os pilares teóricos, os princípios e crenças dessa proposta metodológica, considerar relevante a integração do aprendizado de uma língua estrangeira, por exemplo, com conhecimentos de ordem cultural. Então, eu já tenho aí um método e temos que pensar, então, nas estratégias. Então, eu vou apresentar para vocês 10 estágios. E ao longo desses 10 estágios, eu vou, então, mostrando, dando sugestões de ferramentas digitais e atividades que podem ser criadas em parceria com elas. Qual coletânea nós podemos utilizar como base? Podemos utilizar os contos tradicionais, da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, um material gratuito que você pode baixar no site da CPLP, e a partir desse material você pode criar sequências didáticas e, através das sugestões que nós trazemos aqui, incluir algumas ferramentas digitais. Okay? Qual é a primeira etapa? É basicamente definir quais contos serão trabalhados e pensar em critérios para classificar esses contos de acordo com o nível de aprendizagem, o estágio de aprendizagem em que os alunos se encontram. Então, eu pensei em 3 critérios: a extensão. Esses contos, eles têm uma extensão que varia de 1 até 3 páginas. Outra questão importante é o tema. Há temas que são mais fáceis para discussão, há temas que são mais complexos. E os conteúdos linguísticos. Então, dependendo do que há em termos linguísticos, estruturais, na narrativa, isso também vai definir o nível para o qual esse conto, essa narrativa pode ser, então, aplicada. No caso, vamos pegar como exemplos 2 contos, Os Rapazes, o Velho e o Burro, é um conto cabo-verdiano,
e A Velha da Cabaça, que é o conto português. Se nós analisarmos essas duas narrativas, nós vamos chegar à conclusão, com base nos critérios do quadro europeu comum de referência, que elas podem ser classificadas como textos de nível intermediário, estando entre os níveis B1 e B2 desse quadro de referência. Tá? Então, já temos aí um nível para aplicação. Ok? A primeira narrativa ela tem 2 páginas, ela não é tão extensa, e a outra narrativa ela tem 1 página. Tá? Então, fica aí a critério qual delas utilizar inicialmente. Tá? Eu escolhi a primeira para trazer aqui alguns exemplos. O segundo estágio tem a ver com nós definirmos um tema para discussão, porque isso ajuda a trazer os alunos para o nosso foco da aula. Então, se nós fizermos a leitura desses 2 contos, nós vamos perceber que o tema festividades e celebrações, eles estão ali presentes e conectados às narrativas. Então, podemos pensar nesse tema. E para que os alunos eles mergulhem nesse tema, eu posso me valer de um recurso imagético, uma figura, uma imagem, uma foto, e pedir aos alunos que, a partir da análise dessa imagem, eles tentem adivinhar o tema da aula. E é aí que eu posso apresentar, então, incluir a primeira ferramenta digital, que é o Mentimeter. Ele me permite, né, através da criação de um link, que os alunos contribuam em tempo real, através do uso de algum dispositivo digital, celular, tablet, etc., que eles deem contribuições. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma das imagens, aqui em cima, as duas, e pedir aos alunos que tentem adivinhar o tema da aula, o qual está conectado a essas imagens, nós veremos, então, em tempo real, na projeção, em sala de aula, as contribuições de cada aluno nesse estágio da aula. O que é importante é que nós podemos, então, verificar o conhecimento que a turma possui com relação a esse tema e até acrescentar palavras novas conforme surjam dúvidas ou perguntas sobre como dizer tal coisa na língua-alvo, no caso, na língua portuguesa. Okay? No estágio 4, é interessante pensar em perguntas conectadas a esse tema. Né? Perguntas que levem em consideração as festividades típicas dos países de origem dos estudantes, questões ligadas aos direitos e deveres da vida em casal, se eles têm, por exemplo, alguma história ou alguma vivência, experiências em momentos difíceis e estratégias que eles utilizaram para conseguir vencer esses obstáculos, eu posso utilizar uma segunda ferramenta digital, que é o Google Forms. Posso criar previamente as perguntas, então compartilhar o link com os alunos para que eles respondam a essas perguntas individualmente, né, inicialmente, e depois, em pares ou trios, eles compartilhem entre si as suas respostas. Tá? É interessante que registrar essas contribuições permite com que o professor ele possa averiguar, né, o grau de fluência e de acuidade com relação ao uso da língua-alvo, e que os alunos também possam, ao longo do processo, verificar o seu desenvolvimento na aprendizagem. O quinto estágio, que já permite também incluir uma terceira ferramenta digital, está justamente numa pré-leitura, que é basicamente uma especulação com base nas imagens, né, que o material digital traz, e com base no título e no país de origem dessa narrativa. Então, a partir da análise das ilustrações, do título, né, os alunos podem especular, né, sobre os possíveis eventos da narrativa, e também pode-se checar o que eles sabem desse país, né, com relação a Cabo Verde, por exemplo. Então, o Socrative ele permite criar um questionário de forma rápida, incluir, né, se necessário, imagens, e aí também temos as contribuições em tempo real de cada um dos estudantes, mantendo-se também o registro dessas contribuições. Tá? No sexto estágio, que é justamente a leitura da narrativa em si, eu posso incluir mais outra ferramenta digital, que é o Google Drive. Eu posso compartilhar esse material para os alunos no Google Drive, evitando-se assim a necessidade de impressão
desse material. E aí, durante a leitura, através de um dispositivo digital, os alunos podem confirmar as especulações que eles levantaram inicialmente, identificar, né, através da leitura, quais são alguns valores culturais presentes na narrativa e já ter uma percepção inicial da estrutura do conto tradicional, né? Por exemplo, a extensão, número de personagens, o enredo, os eventos, etc. Tá? E no estágio seguinte, que é a pós-leitura, eu gosto de colocar essa pós-leitura em duas etapas. Na parte 1, podemos usar novamente o Google Forms e criar um formulário que analise itens linguísticos e culturais presentes na narrativa. Por exemplo, nessa narrativa aqui de Cabo Verde, eu tenho com relação a itens culturais o valor das festividades e das celebrações conectadas à necessidade de trabalho em equipe e à sagacidade em momentos críticos ou situações de risco. Eu posso pensar, então, em um questionário que leve em conta esses elementos culturais. Já em termos linguísticos, eu vou ter muita coisa para explorar. Tempos verbais do modo indicativo, para a construção de narrativas, pretérito perfeito, imperfeito, presente indicativo, verbos regulares e irregulares, nesses tempos verbais, períodos compostos por coordenação e subordinação, manipulação de conjunções coordenativas e subordinativas e os conectivos para que seja estabelecida uma lógica sequencial da narrativa e, obviamente, o vocabulário conectado à família, festividades, celebrações, às personagens típicas de regiões do interior e dos alimentos. Nesse conto especificamente, tem um dito popular, né, que pode também verificar se os alunos compreenderam ou não o significado, e através desse questionário. Então, tipos de questões. Questões para verificação da semântica, na compreensão dos vocábulos, como eu já falei, a compreensão do dito popular, e uma verificação cultural com relação ao valor das festividades religiosas, amizades e astúcia. No mesmo estágio, mas a parte 2 da pós-leitura, se eu quiser explorar as características da narrativa tradicional e incluir uma quinta ferramenta digital, eu posso usar, por exemplo, o SurveyMonkey. Por que, né, a gente pode utilizar nesse estágio aqui da aula? Porque a compreensão das características da narrativa, ela vai exigir uma ferramenta de elaboração de questionários mais robusta, que me dê mais alternativas visuais, né, e de execução de tarefas. Então, por exemplo, eu posso pensar em questões de relacione as colunas, né? A narrativa tradicional, ela normalmente tem 5 estágios, que é a situação inicial de equilíbrio, um acontecimento perturbador, uma série de eventos provocados por esse desequilíbrio, o fim do desequilíbrio através de algum evento, de alguma ação que inverte e restaura o estado de equilíbrio, e aí a situação final. Então, eu posso montar uma questão, por exemplo, em que se tenham os trechos da narrativa e o aluno ele tem que relacionar esses trechos com os estágios, né? Esses 5 estágios. Podemos pensar numa questão com um resumo da narrativa, né? Resumo, o professor pode elaborar um resumo e deixar alguns espaços em branco para que os alunos completem com certas palavras-chave. Isso é bom, que verifica o grau que os alunos têm com relação à coesão e coerência. E, na sequência, pensar numa atividade, uma mini produção textual em que os alunos reflitam sobre até que ponto existem conexões ou não entre os elementos culturais presentes na narrativa e com informações que eles possuem sobre a cultura de seus países de origem. Tá? No estágio 9, nós podemos pensar na checagem do que foi feito durante a aula, e aí pode-se incluir, então, a sexta ferramenta digital, que é o MindMaster. Né? É uma ferramenta muito interessante, ela permite criar um mapa, né, colaborativo de tudo que foi feito durante essa aula. Então, o que pode ser feito? A gente pode traçar esse mapa de cada ação empreendida pelos alunos na aula do dia, pensando nas atividades, nos tópicos de aprendizagem mais interessantes,
nas habilidades que foram mais bem exploradas, nas habilidades linguísticas que carecem de maior prática, verificar se os alunos aprenderam, já conseguem, né, ter em mente mais ou menos os 5 estágios estruturantes dos contos tradicionais, dessas narrativas tradicionais, e até que ponto o uso dessas narrativas foi proveitoso ou não durante a aula. Tá? E o estágio final é justamente a atribuição de tarefas de casa, em que o professor ele vai definir, ele vai decidir, né, quais ferramentas digitais podem ser exploradas. E, como sugestão, nós podemos pegar a outra narrativa que não foi explorada, né, que é a velha cabaça, pedir que os alunos façam a leitura e o resumo desse outro conto, pedir que eles identifiquem e vejam a conexão entre trecho da narrativa e os 5 estágios de progressão do enredo e, por fim, uma produção de um texto analítico reflexivo sobre os valores culturais presentes nessa outra narrativa e que eles possam, então, comparar esses itens com o que eles já trazem em relação à sua cultura de origem, ao seu país de origem. Ok? Bom, essas são as referências que eu utilizei para poder montar essa apresentação. Gostaria de agradecer muito a todos por essa oportunidade, por poder participar, tá, desse evento internacional. Deixo com vocês aqui o meu e-mail para contato e a minha página no LinkedIn, caso também queiram entrar em contato. Um abraço e um excelente evento a todos. Tchau, tchau.